Olá, turma Log 04. Vamos para mais uma videoaula, nossa terceira da sequência aí. Hoje nós vamos estar falando de modalidade de transporte. Então, essas duas primeiras videoaulas nós falamos sobre a movimentação interna de cargas, que também faz parte da modalidade de transporte na logística. Mas aí agora a gente vai focar mais na área externa, os modais de transporte que são utilizados na logística de fora, tá? Das quatro paredes. Então, vou ficar compartilhando aqui a tela para vocês. Então, tá aí a nossa tela. Vou ajustar aqui. Então, a gente vai falar sobre formas de transporte de cargas. Então, primeiro a gente falou sobre os transportes dentro do armazém. Então, quando eu trabalho dentro do armazém ou dentro de uma área externa, mas uma movimentação de cargas para armazenagem, tá? Então, essa parte de transporte ela é mais limitada, ela tem uma flexibilidade menor de percurso, diferente da modalidade de transporte externo, quando você vai falar de modais de transporte para você locomover as entregas, os fretes, né? Então, uma coisa que é muito importante a gente falar, tá? É sobre a gestão disso, tá? Principalmente dessa área externa. Eu preciso saber qual modal que vai se adaptar melhor ao tipo de atividade que eu tenho. Tá? Qual tipo de categoria de veículo mais se enquadra, tá? Então, tudo isso eu tenho que ter essa questão de gestão de frota, gestão de entrega, o que é mais econômico, o que é mais ágil, tá? Qual o melhor custo-benefício de operação, então tudo isso tem que ser avaliado, tá? Então, uma coisa que é importante, já para a gente abrir esse assunto, é que muitas vezes, quando uma empresa ela tem a modalidade de entrega, de transporte dela, ela pode ser, como está mostrando aqui, ó, ela pode ser um contrato modal ou unimodal. O que é isso? Quando você firma um contrato de entrega de alguma mercadoria, onde no contrato de transporte só vai existir um único modal de transporte responsável. Então, a forma que envolve apenas uma modalidade de transporte. Exemplo, uma empresa procura a minha transportadora no setor rodoviário, pede para entregar tambores paletizados, tá? Então, eu quando faço essa entrega dentro daquele caminhão, eu só vou usar o caminhão para pegar, carregar e descarregar essa mercadoria no destino. Então, isso é um contrato unimodal. Aí agora a gente vai falar do contrato intermodal. O que é o intermodal? É quando envolve mais de um tipo de transporte e para cada trecho é realizado um contrato. Então, o que é o intermodal? Tá? Então, é um tipo de contrato onde eu vou ter que envolver dois modais diferentes, mas cada modal vai ter um contrato separado, específico. Tá? Exemplo, vamos supor que eu sou uma empresa de importação. Tá? Então, de repente, eu posso importar um determinado produto lá da China para um cliente meu. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ter que ter dois contratos separados. Um, por exemplo, de navio, da entrega que vai vir da China até o porto brasileiro, e vou ter um outro contrato para que uma transportadora ela venha, né, e colete essa mercadoria e leve ao seu destino. Então, se eu trabalho com importação, eu posso ter um contrato intermodal envolvendo dois contratos separados. Um para a questão do navio, tá? o modal aquaviário, e um modal, um contrato de modal rodoviário. No caso, o caminhão que vai coletar essa entrega no porto e levar ao seu destino. E também temos o multimodal. O que é o contrato multimodal? Envolve mais de um tipo de modal, porém acompanha apenas um único contrato. Tá? Então, por exemplo, hoje já temos algumas empresas aqui operando no Brasil, por exemplo, que ela tem contratos multimodais. Tá?
Por exemplo, hoje a antiga TAM, hoje é Latam, existe a Latam Express, que é eles fazem um serviço de transporte. Então, o que eles fazem? Um cliente lá de Fortaleza quer uma mercadoria daqui do Rio para chegar lá em 6 horas. Ela contrata um tipo de transportador, esse tipo de transportador, a Latam Express. A Latam Express vai fazer o quê? Vai carregar o avião, esse avião vai fazer um voo comercial junto com as pessoas, no compartimento de cargas, vai ter essa carga lá, tá? E aí, quando chega essa carga no aeroporto, existe uma van da própria empresa, o Latam Express, que vai fazer a entrega no destino final. Então, isso é um multimodal, ou seja, a mesma empresa ela é responsável por utilizar o avião e depois a van no modal rodoviário para poder realizar a entrega no local. Então, o multimodal ele sempre vai envolver mais de um modal, porém com apenas um contrato, tá? Então, esse tipo de empresa, Latam Express, se você for lá para os Estados Unidos, aquela empresa famosa FedEx, né? Ela, por exemplo, realiza esse tipo de atividade. Então, é importante vocês entenderem e levarem esse conceito para o resto da vida, tá? Então, eu posso ter contratos de unimodal, intermodal ou multimodal, tá? E aí vamos falar dos modais de transportes, tá? Então, aqui temos alguns textos que vocês podem ler com calma, não vou ficar lendo nos slides por vídeo, não ficar tão extenso, vou falar apenas as questões mais importantes, tá? Então, por exemplo, aqui ele fala, hoje uma empresa, para se decidir por qual modal de transporte utilizar, ela tem que se basear no quê? Qual o melhor modal para essa operação? Qual o maior número de mercadorias? Então, qual é a limitação em termos de tamanho de carga? Tá? Qual o maior número de mercadoria? Qual o menor custo para realizar essa operação e qual o menor tempo? Então, ao mesmo tempo, eu sempre vou fazer uma analogia de custos versus a qualidade. Ok? Isso envolve tecnologia, planejamento e controle. Ok? Principais modais de transporte de cargas. Então, falando sobre isso, olha que interessante. O transporte é uma das principais funções logísticas, representa cerca de 60% do custo total logístico. Então, vamos parar aqui. Então, por exemplo, se hoje uma empresa que trabalha no segmento logístico, ela tem de custo total 1 milhão mensal, isso significa que 600 mil desse custo praticamente vai todo para a área de frete. Então, se gasta muito mais com frete, com transportes, do que se gasta com armazenagem, por exemplo. Tá? Então, a logística de entrega, a logística de frete, de transportes, ela é muito cara. Por que ela é cara? Tá? Porque isso envolve muita coisa cara. A manutenção é cara, principalmente a corretiva, quando você não faz preventiva. Toda hora você tem que estar consertando veículos. Tá? Você tem o combustível, que é bastante caro. Você tem que pagar também a mão de obra desse setor. Tá? Então, tudo isso é um custo muito elevado. Por isso, o frete tem sido cada vez mais alto. Tá? Então, por isso, a escolha do modal de transporte deve ser muito bem avaliada no que diz respeito ao equilíbrio entre o custo envolvido e a qualidade que será obtida com o nível de serviço logístico de transporte. Atualmente, no Brasil, os modais de transporte são divididos da seguinte forma. Então, olhem aí, esse aqui é um percentual recente. O transporte rodoviário, gente, ele representa 61%, tá, de todo o modal mais utilizado no Brasil. Em segundo lugar, vem o transporte ferroviário, com 20,7%, o hidroviário, com 13,6%, dutoviário, 4,2%, e o aéreo, com 0,4%. Ok? Então, o rodoviário, ele disparado, é o modal mais utilizado no país. E nós falaremos o porquê, já já. Tá? Principais modais de transporte de cargas, tá?
Então, falando aqui, ó, nós temos o ferroviário, aéreo, rodoviário, hidroviário e dutoviário como os principais modais, tá? E como eu estou falando aqui, olha, as variáveis custo, distância, preservação do produto, volume, natureza da mercadoria a ser transportada irão contribuir muito com o seu peso para a escolha do modal mais adequado a ser utilizado. Então, se eu perguntasse para vocês, quais as variáveis que mais influenciam a escolha do melhor modal de transportes para a sua empresa? Sempre vai ser custo, distância, no caso pode ser substituído por quilometragem, tá? Volume de mercadoria, o tamanho da mercadoria é muito importante também. Natureza da mercadoria, então qual tipo de natureza que essa mercadoria tem, tá? Por exemplo, tem mercadorias que têm a natureza de periculosidade, de explosividade, corrosividade. Então isso vai também exigir uma certa segurança de transporte e também de custos. Os custos aumentam. São necessários mais cuidados no transporte desse tipo de material, tá? E aí, ó, aqui não está mencionando na imagem, mas eu falei sobre preservação do produto, também é uma variável, tá? Então, qual modal que ele contribui mais para preservar a integridade do produto, ok? Você vê que o rodoviário, apesar de ser o mais escolhido, se eu for tratar de cargas frágeis, o rodoviário não é a melhor opção, tá? Principalmente se forem cargas frágeis e valiosas, ok? Então, o rodoviário, devido à má condição das estradas, você vê que muita mercadoria chega variada ao cliente justamente por isso, tá? Ela não fica tão bem protegida dentro do caminhão, ok? Então, isso vai influenciar na escolha do principal modal. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos nos ater somente ao transporte rodoviário, tá? E na aula seguinte nós vamos falar dos demais modais de uma forma mais resumida, porque essa disciplina é uma disciplina de 2 módulos, tá? Então, o módulo 1 a gente vai falar de uma forma mais simplificada sobre os modais e no ciclo que vem nós vamos falar de maneira mais profunda de cada modal rodoviário, modal de transporte, não só rodoviário, mas os outros também, ok? Então, características positivas sobre o transporte rodoviário. Então, características que são positivas, o que tem de bom em você usar o transporte rodoviário? O bom do transporte rodoviário é a flexibilidade de percurso que esse modal tem, tá? Então, por exemplo, eu não consigo hoje entregar totalmente por transporte aquaviário, fazer uma entrega em algumas cidades do Nordeste, principalmente lá do sertão, porque nem Rio tem para você chegar até essa cidade, tá? Então, ou seja, o rodoviário ele possui muito mais flexibilidade de percurso em terra do que qualquer outro modal, tá? Outra questão é a agilidade, tá? Tirando a questão dos grandes centros urbanos, onde o tráfego é bem complicado, você tem muito problema de trânsito nas entregas, mas o modal rodoviário ele tem uma certa agilidade maior na sua operação, porque ele tem menos formalidade, como está dizendo aqui. Por exemplo, você vê que qualquer carga que vem via navio de fora, às vezes essa carga fica mais de 15 dias lá no processo aduaneiro em Curitiba, tá? Então, devido à burocracia desse modal, isso tem uma agilidade muito inferior em relação ao transporte rodoviário, tá? Seguindo aí, quais são as características negativas, gente? Tá? Então, se a gente for analisar, o transporte rodoviário é caro, tá? Ele é muito caro em relação ao custo-benefício, tá? Porque ele é o maior custo. E a gente vai ver depois o porquê, tá? Ah, professor, mas o aéreo é muito mais caro.
mas você vai ver que ele compensa mais dependendo do material. Isso vocês vão ver na próxima aula. Tá? Então, o maior custo é o rodoviário. Ok? Infraestrutura deficiente. Então, você vê, tira pelas estradas, né? Péssimas estradas no Brasil. Tá? Isso gera um alto custo também de manutenção, não só das estradas, como dos veículos. Tá? E aí, aquelas estradas melhorzinhas, que tem uma condição melhorzinha, geralmente são o quê? Estradas concessionadas, ou seja, tem concessões privatizadas, ou seja, tem praças de pedágio. Então, você tem que pagar pedágio. Então, mais um custo acrescentado ao transporte rodoviário. E outra questão negativa é a segurança. Você vê que as empresas têm muito problema de desvio de carga, de roubo de carga. Tá? Existem estradas que não têm a menor estrutura para você estar fazendo 100% monitoramento dessa carga. Tá? Existem locais que falha o sinal e é justamente aí que os bandidos eles aproveitam esses locais, tá? Para poder fazerem os roubos. Tá? Porque ali eles já sabem que a cobertura é falha, então você não consegue monitorar ali o caminhão, meio que se perde ali quando ele passa naquele trecho. Tá? Então, questões de segurança, o transporte menos seguro, que oferece até mais riscos de avaria na carga do que os demais. Tá? E aí, nessa aula, a gente vai falar sobre algumas categorias de veículos que são utilizados no transporte rodoviário. Tá? Então, se eu for falar de categoria de veículos, gente, quais as categorias que a gente tem em maior quantidade na praça aí? Primeiro, a gente vai falar de carretas triarticuladas. Tá? Então, o que é uma carreta triarticulada? É claro que eu não vou conseguir desenhar algo muito bom aqui, mas uma carreta triarticulada, gente, imagina isso aqui, tá? Aqui é a cabine do caminhão, tá? Que vai ter uma mesa aqui que vai acoplar uma primeira carreta. E aí vai ter a primeira carreta acoplada aqui. Aí aqui também vai ter uma outra mesa, né? Vai ter um rodado aqui que vai acoplar uma outra carreta. E aí também vai ter um outro aqui que vai acoplar uma terceira. Tá? Então, óbvio que ficou um desenho de criança aqui, mas porque eu estou usando o mouse, tá, gente? Então, não reparem. Mas é uma carreta triarticulada porque ele tem 3 articulações. 1, 2, 3. Tá? Então, essa carreta ela é triarticulada. Falando da carreta bitrem ou biarticulada, logicamente, seria apenas com essas 2 composições. Tá? Temos as carretas que são acima de 3 eixos. Então, tirando essa daqui, sobra a nossa carreta. Então, imagina apenas daqui para lá. Então, no mínimo, ela vai ter 3 eixos. Ó, 1, 2 e uma roda aqui. Tá? 3 eixos. Ok? Então, a gente tem essas modalidades aí. Aí, deixa eu apagar aqui para poder falarmos sobre a outra. Apagar a tinta. Falar agora sobre o caminhão toco. Tá? Gente, está bem calor, desculpa aí, né? Mas deixa eu secar aqui o suor da testa. Está bem calor. Então, gente, caminhão toco. Então, caminhão toco, então está aqui a nossa cabine do caminhão, tá? Sendo que o caminhão toco, gente, o que acontece? Ele não é uma carreta. Ele é um caminhão que ele vai ser alongado, tá? Então, ele tem um chassi prolongado, tá? Então, esse aqui é o chassi dele. E aí, aqui em cima vai o baú. Ou um outro tipo de categoria de veículo também, tá? Quanto ao transporte. Só que o caminhão toco, ele sempre vai ter o quê? 3 eixos, tá? Então, ele geralmente é assim. Muitas vezes, esse eixo aqui, ele vai ser o que a gente chama de eixo suspenso, tá? Ele pode ficar suspenso, não tocando o chão, somente tocando esse e esse.
ou muitas vezes até o de trás fica suspenso. Tá? Então, o caminhão-toco é um caminhão alongado de até 3 eixos. O caminhão leve já é um caminhão... Tá? Então, deixa eu... O caminhão leve ele já seria um caminhão menor. Então, imagina um caminhão até aqui. Ó, tá? Então, o leve, ele geralmente é o quê? Apenas 2 eixos. Tá? Um eixo dianteiro e um eixo traseiro. Existe o caminhão extra leve, que é o VUC, veículo utilitário de cargas, tá? Ou urbano de cargas, também é a mesma coisa. Geralmente é um caminhão parecido com esse aqui, ó. Ou até menor, ele pode ser até menorzinho aqui, ó, tá? Esquece esse pedaço aqui. Então ele carrega bem menos mercadorias, tá? E por que é VUC, gente? Veículo urbano de cargas. Por exemplo, para quem não sabe, aqui mesmo no centro do Rio, principalmente na zona sul e centro, existe uma restrição de circulação de veículos utilitários, tá? Então, ou seja, para fazer entrega no centro do Rio durante o dia, você só consegue, por exemplo, com van, com VUC, né? Com esse tipo de caminhão pequeno, tá? Porque devido ao grande fluxo de trânsito, se a gente entrasse nesses locais com carreta e caminhão, seria muito mais caótico. Então, esses caminhões eles até podem entrar, mas tem uma faixa de horário que é permitida, geralmente após as 7 da noite, tá? E durante a madrugada. Então, tem muitas empresas que, quando precisa receber uma carga bem grande, que vai ter que ir numa carreta, devido à quantidade, eles deixam para ser feita a entrega noturna. Tá? Então, o VUC ele é justamente isso. Veículos utilitários quais são? Furgões, vans, minivans, carro de passeio utilitários, motos e até bicicletas. Tá? Então, a gente tem até bicicleta hoje rodando para fazer entrega. Existem algumas transportadoras que já estão aderindo ao modelo, botando para poder diminuir os custos de pequenas entregas, batidas, carga seca, coloca bicicletas para fazer entrega. Inclusive, os Correios fazem isso também. Né? E aí, ó, alguns modelos. Ó. Então, ó, uma carreta triarticulada ou tritrem. Ó, podem notar que ele tem um compartimento, 2, 3. Tá? Carreta bitrem ou biarticulado. Ó, um bitrem. Tá? Carretas acima de 3 eixos, pois aciona os eixos do truque. Tá? Então, ó, aqui está o truque. Ó. Notem que tem um eixo aqui e um outro aqui. Ó. E aqui fica a mesa onde acoplou essa carreta aqui. E a gente tem mais 3. Ó. Esse veículo aqui, no caso, essa carreta teria uns 5 eixos. Tá? Caminhão-toco, pois sai da categoria truque para um caminhão alongado com até 3 eixos. Tá? Existem alguns tocos que têm apenas 2 também. Tá? Mas ele é bem alongadão, igual esse modelo aqui que a gente está vendo. Tá? Então, esse é um caminhão toco, categoria toco. Caminhão leve. Então, olha aí o leve, ó, como ele é maiorzinho em relação ao extra leve, o VUC. Ó. Aqui, ó, até descrito aqui, ó, VUC. Tá? Então, está anotado ali VUC nesse daqui, que é o nosso extra leve. Também com 2 eixos de capacidade de até 3 toneladas. Caminhão leve com apenas 2 eixos, capaz de transportar acima de 3 toneladas. Ó, caminhão leve. Tá? Notem que até a altura do leve em relação ao chão ela é maior do que o VUC. Ó. Olha como é que ele é baixinho em relação ao chão. Tá vendo? Então a diferença também se dá aí na categoria desse veículo. Veículos utilitários de transporte, então tá aí, ó, uma van, uma Fiorino, né? Ó, tem até moto com um baú gigante, ó, estilo triciclo, tá? Aqui, aquela famosa moto da entrega do gás, né? Bicicleta, né? Então, tudo isso aí são as categorias de veículo. Então, toda transportadora ela vai escolher na sua frota a categoria que mais se adequa ao tipo de carga que ela entrega. Se eu tenho clientes que pedem em grande quantidade, eu preciso, por exemplo, de caminhões nessa faixa, tá? Ou esse, ok? Se eu tenho entregas apenas pequenas batidas, o ideal seriam daqui para baixo, tá? E agora a gente vai falar de outro tipo de característica de veículos. Esse
vai em relação quanto à carga que ele transporta, tá? Então, a gente tem graneleiros, siders, cegonhas, caçambas, guinchos, guindastes, baú comum, baú refrigerado isotérmico, caminhão-tanque, caminhão porta-container. A gente tem até outros, gente, só que eu estou limitando a esses, tá? Que são os mais comuns, mais fáceis de serem vistos também por aí, ok? Então, vejamos aí os tipos de carrocerias, tá? Aqui um modelo de graneleiro, tá? É aquele famoso caminhão que ele é uma prancha aqui, ó, tá? Ele é uma prancha e aí ele tem essas portas que você abaixa ela, tá? Para poder fazer a descarga, tá? Então, muitas vezes eles usam esse tipo de carroceria para transportar grãos, tá? Aí usa essa lona aqui para proteger os grãos, tá vendo? Então, isso é muito comum lá no setor agrícola, utilizar esses tipos de veículos, tá? Então, é muito utilizado o graneleiro para isso. Geralmente, o transporte de tambores é muito utilizado nesse caminhão também, tá? Caminhão Cider. Então, o Cider ele é totalmente voltado para bebidas, tá? Então, ele é equipado dessa forma aqui, ó. Ele abre com uma lona lateral para que você descarregue aí os engradados de bebidas. Tá? Então, o caminhão Cider ele é esse tipo de cortina, ele tem uma cortina lateral. Tá? O caminhão cegonha, então não tem muito o que falar, é um caminhão, uma carroceria própria para transportar veículos. Né? Existe não só para carros, mas para caminhões, para motos, enfim. Ok? Caminhões caçambas, onde você tem essa questão mecânica aqui, muito utilizado na área de construção. Né? Então, quem pede lá o seu aterro, pede a sua areia, a sua pedra, muitas vezes é entregue esse tipo de material nesse tipo de veículo. Tá? Então, o caminhão caçamba ele tem essa função. O caminhão guincho, né? Então, é uma carroceria voltada para você conseguir rebocar outros veículos, não só caminhões, carros de passeio, mas até maquinários mais pesados. Tá? Os guindastes, tá? Então, a gente tem caminhões guindastes. Acho que todo mundo já passou, por exemplo, ali na Washington Luiz e viu aquela empresa, né, muito tradicional, muitos anos no mercado ali no Washington Luiz, perto do Carrefour, que é a Carvalhão. Né? Então, é uma empresa pioneira nesse tipo de serviço. Ela tem muitos veículos de várias formas, como guindastes, como esses aí. E aí, o mais comum que a gente vê na rua que são os caminhões baús, né? O mais comum assim, e também os baús refrigerados e isotérmicos, tá? Então, esse exemplo aqui é para você manter a temperatura do seu produto. Caminhão-tanque. Então, caminhão-tanque mais voltado para a área de combustíveis, óleos, líquidos, né? Principalmente a área de inflamáveis, ok? E o nosso caminhão porta-container. Olha uma carroceria sem container para vocês verem como ela é, o esqueleto dela. Ela tem apenas, ó, se vocês notarem, algumas catracas. Aqui no final, tá? Que catracas são essas? Elas encaixam embaixo do container e giram, aí travam esse container. Ó. Aqui é um exemplo de um container acoplado a esse caminhão porta-container, essa carroceria porta-container. Tá? E finish, esse material. Tá? Então, gente, aula 3 é isso, acabou. Tá? Falamos sobre todos esses modais, essas categorias no modal rodoviário. Nós vamos estudar isso com mais profundidade no módulo 2. Tá? E na aula que vem nós vamos falar sobre as demais modalidades de transporte. O ferroviário, o aquaviário, o dutoviário e também o aéreo. Ok, gente? Então, até a próxima e bons estudos para vocês aí. Valeu? Um grande abraço.